França, ou República Francesa, é um país localizado no continente europeu. A nação possui uma população de aproximadamente 62,6 milhões de habitantes, distribuídos em um território que ocupa aproximadamente 55 mil quilômetros por metro quadrado. Seu idioma oficial é o francês, mas também possui línguas regionais. A França está entre os países mais ricos e desenvolvidos do mundo e sua capital é Paris. Ela se destaca pelas várias opções turísticas voltadas principalmente para a história, arte e cultura. São diversos museus, parques, monumentos, galerias de arte, castelos, prédios históricos e muito mais. Entre seus pontos turísticos podemos destacar Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é um castelo real localizado na cidade de Versalhes. Desde 1682 até 1789, ano que teve início a Revolução Francesa, foi o centro do poder do antigo regime na França. Sua localização deve-se ao fato da procura de um local afastado dos grandes centros, devido ao grande tumulto de gente e doenças nesses locais. Foi construído pelo rei Luís XIV. Considerado o maior palácio da época e um dos maiores atualmente, o Palácio de Versalhes possui uma ampla extensão, possuindo 700 quartos, 1.250 lareiras, 67 escadas, 2.153 janelas e um parque de 700 hectares. Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi construída por Gustave Eiffel para a Exibição Universal de 1889, em Paris, realizada na data do centenário da Revolução Francesa. Uma estrutura revolucionária para a época. Ainda hoje é um dos principais símbolos de Paris e da França. A torre levou 2 anos para ser concluída e foi inaugurada pelo Príncipe de Gales. Entre outros pontos turísticos importantes estão Museu do Louvre, Arco do Triunfo e o cemitério de Père-Lachaise. Revolução Francesa. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do antigo regime. O terceiro estado era formado pelos trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Os impostos eram pagos somente por este segmento social, com o objetivo de manter os luxos da nobreza. A França era um país absolutista nesta época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Havia falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma do governo. O topo da pirâmide social era o clero. Abaixo do clero, a nobreza, e a base da sociedade eram os burgueses e camponeses. A vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria, portanto, desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho. Com tantas injustiças, a população se revoltou contra o rei e seu poder absoluto. As principais reivindicações eram o fim dos privilégios que o clero e a nobreza desfrutavam e a instauração da igualdade civil. A França competiu em todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O país foi sede dos Jogos em 5 ocasiões: Jogos Olímpicos de Verão de 1900 em Paris, Jogos Olímpicos de Inverno de 1924 em Chamonix, Jogos Olímpicos de Verão de 1924 em Paris, Jogos Olímpicos de Inverno de 1968 em Grenoble, Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 em Albertville. Atletas franceses ganharam um total de 636 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, com a esgrima e o ciclismo aparecendo com os esportes mais medalhados. A França ainda ganhou 94 medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, a maioria no esqui alpino. O cancan é uma dança francesa. Desde 1850, Céleste Mogador, dançarina vedette em Paris, inventou uma dança nova, a quadrilha. A quadrilha era composta por meninas, vestindo roupas coloridas e esvoaçantes, com liberdade de movimentos ao som de trombones. A nova dança foi considerada um ritmo endiabrado, com passos extremamente sensuais e acrobacias, em que as dançarinas, em seu traje fascinante, faziam perder a cabeça de toda Paris. Em Londres, em 1861, Charles Morton
inspirado pela quadrilha francesa, inventou o cancan. O termo refere-se aos ruídos provocados pelos passos marcados da própria dança. Durante alguns anos, foi declarado ilegal, por ser considerado imoral e indecente, sendo então proibido pela polícia. O cancan é caracterizado principalmente por passos firmes e saltitantes, chutando alto e fortemente a perna. Normalmente, o figurino desta dança consiste em meias de renda, botas de salto alto, corpetes, penas na cabeça e saias de babados. Foi na França que os irmãos Auguste e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo e aterrorizaram a sua plateia com a chegada do trem à estação, antes mesmo que o século XX começasse. Pouco depois viria Georges Méliès, criador de Viagem à Lua, de 1902, avô da ficção científica e do cinema fantástico. Também foi o francês Émile Cohl, que é dito pelo primeiro filme animado da história, Fantasmagoria, de 1908. Além do cinema, a França também é berço das maiores grifes de moda existentes no mundo, como Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Prada, Calvin Klein, Versace, Chanel e Dior. Ataques com tiros e explosões deixaram 129 mortos em Paris, na pior violência a atingir a França desde a Segunda Guerra, que durou de 1939 a 1945, e apenas 10 meses depois da carnificina no semanário satírico Charlie Hebdo. Segundo o procurador-geral François Molins, 89 pessoas morreram na casa de shows Bataclan, no centro da capital francesa. Houve ainda ataques em restaurantes e do lado de fora de um estádio de futebol. O número de mortos na abaturgiu após forças de segurança lançarem uma ação no local, onde pessoas tinham sido feitas reféns. A polícia invadiu o local matando terroristas e encontrando um sangrento cenário de horror.